Olá, eu sou Cristiane Bernardo, eu sou diretora executiva do IEDM. Sejam bem-vindos ao Semente do Saber. O tema de hoje é competência para legislar sobre meio ambiente na Constituição Federal. Antes de falar na competência para legislar, propriamente dita, cumpre fazer uma consideração. A Constituição, ela traz dois tipos de competência em seu texto: a competência legislativa, que é a capacidade que os entes federativos têm de editar leis ambientais, e a executiva, que é a administrativa, está ligada à atuação político-administrativa de cada ente federativo. Quando a gente fala em ente federativo, a gente está falando dos estados, dos municípios, da União, do Distrito Federal. Esses são os entes federativos. A competência legislativa em matéria ambiental, ela é concorrente entre União, Estados e Distrito Federal, enquanto a executiva, ela é comum entre os entes federativos. O fundamento legal da competência concorrente entre União, Estados e Distrito Federal está no artigo 24 da Constituição Federal. Nesse artigo, que fala na competência concorrente, destacam-se alguns temas como florestas, caça, pesca, fauna, proteção do meio ambiente, controle da poluição, proteção ao patrimônio histórico, cultural e artístico, e a responsabilidade por danos ao meio ambiente. Nesse mesmo artigo 24, destaca-se que a União ela é competente para editar diretrizes e normas gerais sobre o tema, cabendo aos estados a edição de normas suplementares, desde que coerente com as normas gerais federais, a fim de adaptar as especificidades regionais às normas gerais. No caso de inexistência da legislação federal sobre normas gerais, os estados e o Distrito Federal, eles são competentes para editar normas gerais, acrescentando-se que, com a superveniência de uma lei federal, com normas gerais sobre o respectivo tema, a lei estadual, distrital, ela tem sua eficácia suspensa, né, se ela for contrária. É importante pontuar que a competência legislativa dos municípios não é mencionada no artigo 24 da Constituição Federal. Entretanto, o artigo 30, inciso 2 da Constituição, dispõe que os municípios podem suplementar a legislação federal e estadual no que couber, extraindo-se, assim, a competência legislativa suplementar dos municípios, não sendo permitida, contudo, a edição de normas gerais por esse ente federativo. Ainda, o artigo 30 da Constituição Federal, ele confere aos municípios a competência para legislar sobre assuntos de interesse local. A competência legislativa da União, ela pode ser classificada em exclusiva, indelegável, nas hipóteses previstas no artigo 21 da Constituição, em que tal competência não pode ser delegada a outros entes administrativos, ou privativa delegáveis, no que se refere a assuntos que podem ter competência delegada a outros entes, previsto, no caso, no artigo 22 da Constituição Federal. E como competência privativa delegável da União em matéria ambiental, destaca-se a competência desta para legislar sobre águas, jazidas, minas, outros recursos naturais e metalurgia. Como exemplo, podemos citar a Gestão Nacional de Recursos Hídricos, como de competência exclusiva indelegável da União, e a regulação das águas, como de competência privativa delegável federal. No caso do Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tem a Política Nacional de Recursos Hídricos e temos também a Política Regional de Recursos Hídricos, no caso estadual, né, para todo o estado do Rio de Janeiro. Então, nesse caso, cumpre dizer que a norma geral da União, ela, nesse caso, ela é delegável, né, que ela permite aos estados fazerem a sua regulação das águas. Eu fico por aqui, agradeço a atenção e até o próximo Semente do Saber.